Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Belleville do canal Professor Belleville Responde e hoje estou fazendo uma homenagem aqui, ao meu time do coração, o Internacional, com uma camisa histórica. Afinal de contas, o nosso tema é bastante histórico também hoje, e como o Internacional é um time guerreiro, e nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã, então fica aqui minha homenagem. Estou usando a camisa retrô de 1979, pode ver que aqui tem duas estrelas, a terceira foi justamente colocada naquele ano, o terceiro campeonato brasileiro conquistado pelo Internacional nos anos 70, e que de lá para cá, nosso Colorado não ganhou mais brasileiros. Ganhamos Libertadores, ganhamos Mundial, mas brasileiros ainda estamos na fila, mas um dia ela acaba também. Pois bem, pessoal, hoje então a nossa pergunta é, na verdade, quem ganhou a Guerra do Vietnã? E essa pode ser uma pergunta aparentemente trivial, afinal de contas, quem ganhou a guerra? Não se sabe o desfecho de uma guerra, mas ela tem uma razão de ser, uma certa dúvida, porque há uma, entre aspas, confusão estabelecida, principalmente aqui no Brasil, para quem não é um estudioso da história e que se busca informações, se nutre de informações via literatura, via cinema, pode achar que acabou que os americanos ganharam a guerra, quando na realidade quem venceu a guerra foi o Vietnã do Norte, à época, afinal de contas o país estava dividido em dois, porque em 1976 o Vietnã se reunifica sobre uma influência socialista. Era justamente o objetivo da guerra, era deter o avanço socialista sobre o Sudeste Asiático. Esse conflito está relacionado a conflitos no Laos, no Camboja, é considerado a Segunda Guerra da Indochina, no mundo da Guerra Fria, no mundo da pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por que se tem essa dúvida, afinal de contas? Porque aparentemente os americanos tiveram muito menos perdas, se fala em torno de 60 mil soldados americanos que perderam a vida nesse combate, enquanto entre civis e militares, as perdas vietnamitas chegam de 800 a 900, em algumas fontes até 1 milhão de pessoas. Outros exércitos têm perdas menos numerosas, mas a questão que sempre fica é essa: como que alguém que perde 1 milhão de pessoas no conflito acaba vencedor desse conflito? Mas é justamente isso, a gente tem que entender o seguinte, a raiz de tudo isso está na Segunda Guerra Mundial. Veja bem, quando Hitler começa um discurso anticomunista, e ele vai implantando o nazismo e ele vai militarizando a Alemanha, as forças que depois se chamariam forças aliadas, elas aceitam essa situação porque entendiam que o Hitler era uma segurança da Europa contra qualquer possível avanço do socialismo soviético. Então já havia esse clima antes da Segunda Guerra Mundial. Só que aí, com a eclosão do nazismo, e aí nós sabemos do que estamos falando, sabemos o que o nazismo significa, houve então uma aliança temporária entre soviéticos e americanos para derrotar o nazismo. Mas sabia-se que essa aliança era uma aliança com os dias contados. O dia seguinte ao final da Segunda Guerra seria o início dos antagonismos entre capitalistas e socialistas, entre soviéticos e americanos, como você preferir. Então, é neste contexto que cada um dos sistemas, cada uma das forças políticas agrupadas em torno de, sejam capitalistas ou sejam socialistas, elas vão buscando zonas de influência e vão buscando aliados políticos, ou então, como a própria União Soviética faz, ela toma o leste europeu,
né, na imposição militar e ali implanta então governos socialistas, né, a chamada cortina de ferro. Só que isso não fica restrito à Europa, isso vai respingar nas ditaduras apoiadas pelos americanos como uma forma de conter qualquer avanço socialista sobre a América. Isso vai respingar na Ásia, no Sudeste Asiático também. E é ali, então, que se dá o conflito, né? Quando o Vietnã começa a dar a entender que vai aderir ao sistema socialista, que vai se aproximar da União Soviética, os americanos para lá enviam suas tropas a fim de conter este avanço. Claro que a sociedade americana não foi assim unânime nisso, há também uma boa produção cultural, né, para quem quiser se apropriar no cinema sobre isso, filmes críticos à Guerra do Vietnã, quer dizer, o que os americanos foram fazer num país distante, né, lutar uma guerra que não era sua. Né? Há quem pense assim, norte-americanos que pensam assim, muitos pacifistas também se declararam contrários a isso, mas o fato é que a guerra aconteceu e ela dura praticamente 20 anos, né? Da metade dos anos 50 até a metade dos anos 70. Se a gente considerar um pouco mais estrito ao Vietnã, então seria da metade dos anos 60 ao final, a metade dos anos 70, mas aí contando com os outros conflitos que envolvem também, né, o Camboja, que envolve outros países fronteiriços, dá um pouco mais de período de batalhas, né? Mas 10 ou 20 anos, enfim, o fato é que após esse período, os americanos retiram as suas tropas e eles não conseguem atingir o seu objetivo, ou seja, evitar que o Vietnã seguisse, né, sob uma influência socialista. Então o Vietnã se unifica, mas sob uma autoridade do Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética, né, em contraposição ao Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos e outros países capitalistas. Então, na verdade, né, o objetivo da guerra não foi alcançado por parte dos americanos. Embora as maiores perdas, né, tanto em vidas humanas, quanto em economia, quanto em meio ambiente, obviamente foram do Vietnã, que é o palco da guerra. Mas se você entende que você entra no conflito com um objetivo, que no caso dos americanos era deter o avanço socialista sobre o Vietnã, e você não alcança esse objetivo, então você sai da guerra como um perdedor. Mas não é assim, né, que boa parte da cultura da guerra lida, né, inclusive com a própria historiografia. Mas claro, há também historiadores que defendem, né, esta ideia de que os americanos não conseguiram o seu objetivo. Há historiadores que desviam essa situação, né? E se a gente pegar um dos filmes mais icônicos que tem sobre a Guerra do Vietnã, né, que é a figura do Rambo, que seria um boina verde internado no Vietnã, né, a gente imagina como que os americanos poderiam perder a guerra se eles tinham, né, combatentes daquele porte. Né? Então a ideia sempre é de que os americanos lutaram melhor que os vietnamitas. Mesmo o Platoon, que é um filme bastante crítico, né, sobre o Vietnã, ele não mostra a derrota americana de uma forma explícita. Né? Ele mostra algumas batalhas e tal, mas o final da guerra, né, é que os americanos abandonam o Vietnã e não é como eles fizeram, por exemplo, no Iraque, onde ficou um governo alinhado aos seus interesses. Né? No Vietnã, o governo que restou ali, que vai comandar o país dali em diante, é um governo alinhado à esfera socialista. Obviamente que, né, hoje o Vietnã é um país muito mais capitalista do que socialista, né, mas o fato é que o objetivo da guerra por parte dos americanos não foi atingido. A confusão fica porque nunca se mostra explicitamente os Estados Unidos como os derrotados na guerra. Né? Mas se você observar pela ótica dos fatos, sim, a gente vai dizer que o objetivo americano não foi alcançado e, portanto, os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. É isso aí, deixa o seu like, faça a sua inscrição, traga a sua contribuição, os seus comentários, faça uma discordância civilizada das nossas ideias, porque é aí que nós vamos aprender. Valeu? Um grande abraço.